Então, já que a gente está falando de Flamengo, rapaziada, antes, deixa o seu like aqui na live, se inscreve no canal para fortalecer aqui. Muito obrigado pela presença geral até agora. A live está muito boa hoje. Mais curtinha, mais cedo. Você que foi pego aí de surpresa com essa live 8h30, por conta do jogo do Flamengo novamente, fez um acordo dessa vez com a Conmebol. Geralmente eles atrapalham a gente. Dessa vez eles já avisaram antes. Sim. Da Conmebol, aquele safado racista, mandou uma mensagem. A gente ignorou, leu, mas ignorou. E aí ele falou, né? Pô, começa mais cedo aí para atrapalhar aqui a audiência do jogo. A gente falou, beleza, então. Mas já que a gente tá falando de Flamengo, galera, vem chegando aí nos comentários, porque tem uma especulação interessante e eu quero a opinião de vocês aí sobre esse interesse do Flamengo na contratação do Andreas Pereira, repatriar o jogador que esteve ali na temporada de 21 no Flamengo, né? Assim, a maior lembrança que a nação rubro-negra tem com o Andreas Pereira não é uma boa lembrança, né? Talvez a pior lembrança possível, uma das piores lembranças da história do torcedor rubro-negro é com o Andreas Pereira, enfim, protagonizando aquele lance absurdo contra o Palmeiras, onde o Flamengo é vice da Libertadores. Mas aí, Arthur, qual é dessa proposta? É verdade mesmo que o Flamengo está querendo? Falei até com o Vitor Belotti hoje, né, do Coluna do Fla, cobre ali o Flamengo de perto. Ele falou que realmente tem um interesse, mas nada oficial ainda. Tu acha que esse jogador pode vir para o Flamengo? E se vir, depois eu vou perguntar para você se tu acha que é uma boa. Mas, primeiramente, traz detalhes dessa possível negociação. Cara, então, é bem que você falou, né? O Flamengo... Eu acho que esse é só uma sondagem, LF, para falar a verdade. O Flamengo só tem interesse na contratação porque o Andreas Pereira é um bom jogador. E eu acho que isso se alinha muito com aquela declaração que o Boto deu em algum momento, que ele fala que não vai se basear na torcida para fazer as contratações, né? E aí eu acho que não tem exemplo melhor do que o Andreas Pereira para mostrar essa opinião e essa fala do José Boto, até porque o Andreas Pereira não tem uma boa relação com a torcida do Flamengo. O Andreas Pereira tem o maior erro da história do clube, num dos momentos mais importantes do clube, e logo após o erro ele também já não conseguia render o que rendia antes, então ele já saiu daquela forma, e muita gente não aceita, né? Nas redes sociais aí nos últimos dias ficou borbulhando essa informação, e muitos flamenguistas falando que se ele fosse contratado era caso da torcida ir no aeroporto para recebê-lo com xingamentos e, enfim, com um monte de vaia. Teve torcedor falando que é para, enfim, invadir a rede social do Boto e falar que não é para trazer de forma alguma, pelo amor de Deus, por favor, Boto, não faz isso. Ao mesmo tempo que tem uma galera que tá naquela, pô, pessoal, mas ele é um bom jogador, etc. A única coisa que me assusta são alguns valores, né? Porque fala-se muito que a negociação gira em torno ali de 20 milhões de euros. Mas eu vi isso é muito caro. Que essa possível negociação pode envolver um dinheiro que o Furlan está devendo ao Flamengo, do Muniz ainda, tem isso, e o Flamengo ainda vai receber um dinheiro do Everton, sim, vai pegar, entre aspas, de volta ali o investimento que tinha feito no Alcaraz quando o Flamengo trouxe o jogador, né? Mas enfim. Não, e aí é isso, enfim. Agora, falando a minha opinião em relação a essa negociação, cara, vamos lá, vou separar aqui em partes, tá? Falando só sobre o jogador Andreas Pereira. Eu acho que o Andreas é um bom jogador, muito bom jogador, diga-se de passagem, mas eu acho também que rola um hype muito além da conta em relação a ele. Como se ele fosse... Eu acho que as pessoas falam sobre o Andreas como se ele fosse chegar aqui e parar o futebol brasileiro e ser o craque do Brasileirão, por exemplo. E eu acho que não. Eu acho que ele é um bom jogador. Eu acho que, por exemplo, se ele chega no Flamengo hoje, ele briga ali para estar entre os melhores da posição dele no campeonato. Só que eu acho, por exemplo, que a vinda do Andréas seria para suprir uma possível ausência do Arrascaeta. E aí eu acho que essa não é nem sequer a melhor função dele. Eu acho que a melhor função dele é fazendo ali a que o De La Cruz está fazendo hoje. E aí, por exemplo, os dois no máximo dos seus poderes. Será que o Andrés conseguiria barrar o De La Cruz? Eu, particularmente, não abriria a mão do De La Cruz. Eu gosto mais das características do uruguaio, da forma como ele conduz o jogo, dessa dinâmica que ele dá para o meio campo. Então, por exemplo, no meu time hoje, o Andrés não seria titular. E aí você vai gastar... Acho que ele seria algo mais para talvez suprir uma ausência do Arrascaeta, então, em algum momento que ele não está bem fisicamente. Aí chega aquela questão, para mim,
o grande problema dessa contratação é o valor dela. Porque eu repatriaria o Andreas Pereira também, se ele valesse 5 milhões de euros, se ele estivesse livre no mercado. Mas, cara, você vai desembolsar 20 milhões de euros por um jogador que você não sabe nem se vai ser titular, que ele vai competir por vaga ali na camisa 10, com o De La Cruz, vai ficar naquela de vai ou não vai, contando que o Arrascaeta não esteja bem fisicamente, sabe? Então, eu acho que esse para mim é a principal questão, a parte financeira desse acordo, né? E eu entendo quem não gosta por conta da questão lá do jogo contra o Palmeiras, eu respeito o torcedor que pensa isso. Mas eu, particularmente, não consideraria isso. Tipo assim, beleza, o Andrés quer voltar, então vamos repatriá-lo porque ele é um bom jogador. Só que para mim, de novo, a maior questão é a questão financeira, né? Você desembolsar 20 milhões de reais, de euros no caso, né? 20 milhões num jogador que 75% da torcida desaprova. Entendeu? Vale a pena? Mas aí você pensar para uma outra ótica. Tem um outro time no Brasil que é o Palmeiras, que quer o jogador, rival direto do Flamengo. E ele vai lá e arrebenta no Palmeiras. Você vai ficar com aquela cara de bunda que a diretoria vai falar, eu queria trazer o jogador. Ia desembolsar o mesmo valor. Mas aí, vocês não quiseram. Isso pode acontecer também. Então, mas aí eu acho que vale mais a pena, antes do Maurício falar, só para finalizar meu comentário, aí eu acho que vale mais a pena, por exemplo, o Palmeiras pegou o Andrés por 20 milhões de euros. Se eu fosse o José Boto, eu ia fazer o seguinte, galera, vamos fazer uma reunião aqui, vamos ver quantos jogadores de nota 7, nota 8, a gente consegue pegar com esses 20 milhões, porque dá para fazer um trabalho de scout legal e, trazer, por exemplo, um lateral, que a torcida do Flamengo reclama, trazer mais alguém ali para fazer essa função do Pulgar, por exemplo, ali pro Cauli no Bahia. Cruz, entendeu? Fala-se muito sobre o jogador que me fugiu o nome agora, para essa função do Arrascaeta, vou até buscar aqui. Então, eu acho que vale muito mais a pena trazer alguns outros jogadores de menor escalão com esse mesmo valor do que apostar tudo no Andreas Pereira, sabe? Porque, igual você falou, mais de 70% da torcida não quer o cara, pô. Mas e aí, mano? Aproveitando que você falou no Cauli, o Bahia quer 10 milhões de euros para negociar aí o Cauli com o Botafogo. E são dois jogadores de 29 anos, né? Então, não sei qual, sinceramente, seria mais lógica para o Flamengo, por exemplo. Mas, cara, o Andrés teve lapsos, né, na sua passagem pelo Flamengo. Ele teve momentos que ele jogava bem, tinha momentos que ele jogava mal. Só que, óbvio, ficou marcado por aquele lance na final da Libertadores. E muitos torcedores vão ficar eternamente magoados, para pegar leve. E eu acho que o que mais incomoda muita gente, na verdade, não é nem é o fato dele ter errado e como parte da torcida tratou ele depois, sabe? É o Pitico, pô. Exato. Aquele cartaz emblemático, tipo, Pitico, estamos com você. Cara, assim, a gente tem uma razão que a gente acredita que pode ser o que aconteceu, né? Porque se fosse qualquer outro jogador, cara, assim, o filho da puta era a coisa mais era o xingamento mais leve que ele ouvia, tá ligado? Se fosse o Vitor Vinícius ali naquela posição, nossa, acabou o mundo. Acabou o mundo. E assim, dá pra entender o porquê? Vou deixar a questão no ar. Quem tem um pouquinho de raciocínio descobre. E eu acho que, né, é porque, né, um nasceu na Bélgica, o outro nasceu em Rio de Janeiro. É quase isso. Mas, cara, eu acho que o André seria uma contratação interessante justamente nesse contexto de substituir o Arrascaeta. Ótimo. Só que ele aceitaria ser banco pro Arrascaeta, porque no momento decisivo, o Arrascaeta é 100%, o Arrascaeta é titular, a não ser que o Andrés Pereira esteja voando. E esse já era um debate que aconteceu quando o André estava jogando. Sim. Na primeira passagem dele. Lembra que o Arrascaeta voltando de lesão, não estava 100%. Quem jogaria titular? Tanto que o Andrés foi até recuado um pouco, justamente porque tinha, né, cabia no time esse posicionamento. Agora, só poderia isso acontecer se o De La Cruz também tivesse machucado, sabe? E também você consegue jogar o Gerson ali. Então, hoje o Flamengo tem mais elenco e não vejo sentido pagar 20 milhões em um jogador que não vai ser titular absoluto. Mas
E mesmo que o Palmeiras queira, cara, quando o Felipe Anderson chegou, todo mundo falou, não, agora acabou e tal. Cara, Né? não jogou nada no Palmeiras. O Vitor Roque também, até agora, beleza, o recorte também é Paulinho. muito, muito pequeno. Mas, então assim, isso o time que tá vendendo usa para valorizar o atleta. E óbvio, também tá no direito dele de querer mais dinheiro. Só que eu acredito que o Boto é muito razoável, sabe? Pensa muito não é razoável, pensa muito com a razão. E o Flamengo também não tá com um fluxo de caixa maravilhoso para gastar 20 milhões nesse jogador. Se for para gastar 20 milhões, cara, compra 10 em um lateral esquerdo e 10 em um lateral direito, sabe? Talvez Sim. esquerdo nem tanto, mas eu vinha tá voltando, mas é 10 no lateral direito e mais 10 milhões em um zagueiro. Se o jogador nessa posição, investe talvez nessa posição, pô. Pega um jogador de 10, 15 dessa posição, ou vai atrás de um outro, que custe 20 também, mas que vá render pro Flamengo, pô. Que não seja o Andrés Pereira. Se for Exato. pensar nessa forma de trazer o cara, não vamos trazer ele porque ele, pô, não tá de bem com a torcida, é um cara que ficou marcado negativamente. Vai atrás de outro. E assim, o Alcaraz, por exemplo, ele só foi vendido de novo pro Everton, praticamente pelo valor que o Flamengo pagou nele, porque ele tem 22 anos de idade. Cara, o André já tem 29. Se pagar 20 milhões de euros nele, não recupera mais nada. Entendeu? Então, tem isso ainda. O Alcaraz, o Flamengo deu sorte de conseguir. É uma contratação para retorno técnico, retorno e o cara vai ajudar a gente a ser campeão. Sim. Não é pensando em retorno financeiro. Eu esperaria o André ficar sem contrato, tá? Eu vou falar. Voltar, espera sem contrato, beleza. Mas pagando, não. Cara, eu vou falar uma coisa. Esse comentário do Arthur Xavier era o que eu ia falar. Que ele coloca aqui. A maior culpa do Andréas é que ele só estava ali porque foi covarde, não quis disputar a posição com a Arrascaeta e falou que era volante. E aí tem isso. A diretoria tá pensando no Andréas como substituto pro Arrascaeta, sendo que quando ele estava aqui, ele deu a declaração falando que não, eu não sou meio, eu prefiro jogar como volante, etc. E deu no que deu. Então, será que vale tanto a pena assim, no que vocês estão falando? Gastar 20 milhões num cara que a diretoria nem sequer sabe se quer jogar como camisa 10? Por que não vale mais a pena fazer esse trabalho para olhar alguns jogadores? E vou te falar, cara, especialmente jogadores mais jovens. O Flamengo, a verdade é que o Flamengo deu muita sorte com esse negócio do Alcaraz, velho. Porque senão o Flamengo ia ter jogado um dinheirão no lixo, velho. E aí, a diretoria agora nova, né, que mostra-se ser muito mais sóbria e profissional, vai cometer o mesmo erro por um jogador de 29 anos, que a torcida já nem quer. Então eu concordo com o Maurício. Tá em fim de contrato, tá livre no mercado? Pô, vem. Tá custando 5 milhões de euros, no máximo ali 10, 8. Pô, vem também, legal, é um bom negócio. Mas, cara, 20 milhões é muita coisa no oportunidade de mercado. Né? Só se for oportunidade de mercado. Entrar em leilão, ainda mais para o Palmeiras, que é um clube que sabe que tem dinheiro, isso pode ser muita cavada de agente também. Porque, viu que o interesse pelo Palmeiras transferiado e que não sei o quê. Cara. Manter o nome de jogador dele em alto. Cara, assim, durante os dias aí, com certeza teremos novas atualizações, né, que redundante. Teremos atualizações aí sobre Andrés Pereira, se vai fluir mesmo. Só para complementar aqui, a gente está pensando nele como volante e ainda tem a possibilidade do Jorginho chegar, né? Então assim, perfeito. Mais um jogador para essa posição. Não, se o Jorginho chega, na minha visão, o Andrés Pereira, realmente, para jogar de segundo volante, como ele jogou ali, que ele falou que era a posição dele e tudo mais, não tem espaço. Não tem não. Sim. E nessa questão de posicionamento, a única lógica que eu vejo é o Felipe Luiz conversava muito com ele e entendia que ele só falou que queria jogar de volante no seguinte contexto. Eu quero ficar no Flamengo, eu preciso mostrar para a torcida e para o treinador que está lá que eu quero ser útil. Então falar que eu prefiro jogar de volante. E tava jogando bem em alguns momentos e tal. E mostrar pra torcida, né, que joga independente do que for. Mas eu acho que foi muito mais nesse sentido, sabe? Tipo, não, quero ser segundo volante. O jogador provavelmente tá visando a Copa do Mundo. Sim. É isso. É isso, então, rapaziada. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Esportes Arena.
deixa o seu like, compartilha para seus amigos se gostou dessa resenha. Comente aqui a opinião de vocês, isso é muito importante. Tamo junto sempre, estamos ao vivo toda segunda, toda quinta e todo sábado. Falamos de todos os times aqui do Rio de Janeiro, todos os times do futebol brasileiro e futebol internacional também. Então tamo junto aí, obrigado pela presença.